Em A Arte da Guerra, Sun Tzu afirmou que a rapidez é a essência da guerra. Certamente, quando Sun Tzu escreveu essa frase, ele não imaginava que Hitler a levaria ao pé da letra. Estimulantes, pílulas de energia e drogas revigorantes foram comercializadas a tempo para um consumo em massa durante a Segunda Guerra Mundial pelas principais potências industriais. A Segunda Guerra Mundial foi de fato o maior impulsionador até então do abuso legal e ilegal de estimulantes e drogas similares em escala global. Bem-vindos ao Abismo Consciente, e hoje vamos descobrir como as drogas estimulantes influenciaram as marés das batalhas durante a Segunda Guerra Mundial. Por que os estimulantes se tornaram populares durante a Segunda Guerra Mundial? Não há dúvida de que as forças japonesas, americanas e britânicas abusaram de grandes quantidades de ativadores cerebrais durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a tendência foi estabelecida pelos alemães durante as fases iniciais da guerra, muito antes dos outros se juntarem ao movimento. Embora a ideologia nazista fosse fundamentalmente contra as drogas e o uso social de substâncias na Alemanha nazista fosse considerado um sinal de fraqueza individual e decadência moral da sociedade como um todo, eles não hesitaram em serem inconsistentes ao explorar substâncias nas forças armadas. Os nazistas foram hipócritas. Na verdade, a propaganda nazista retratou os estimulantes como um privilégio concedido apenas para os soldados. Enquanto outras drogas eram proibidas ou desencorajadas, a metanfetamina foi considerada um produto milagroso quando surgiu no mercado no final dos anos 1930. Essa pequena pílula tinha uma conexão poética com o slogan nazista: "Despertem, Alemanha", pois prometia energizar e aumentar a confiança dos soldados. Isso se alinhava perfeitamente com a obsessão do Terceiro Reich pela superioridade física e mental. Enquanto outras drogas, como álcool ou entorpecentes, eram uma espécie de prazer escapista, os estimulantes eram valorizados por sua hiperalerta e vigilância. Já abordamos em nossos vídeos anteriores o quão obcecados os exércitos estavam com o conceito mítico de supersoldados durante a Segunda Guerra Mundial. E os nazistas também contribuíram para essa fascinação. As drogas eram vistas como um pequeno atalho para transformar soldados comuns em super-humanos. Como Hitler declarou: "Não precisamos de pessoas fracas, queremos apenas os fortes." Assim, o abuso de estimulantes se tornou sinônimo de força e de ficar cada vez mais forte. No entanto, a culpa por introduzir os estimulantes na Alemanha recai sobre os atletas norte-americanos nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. O químico alemão Friedrich Hauschild sabia que os americanos estavam usando a benzedrina. A benzedrina também foi posteriormente utilizada pelas forças americanas durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente pelos pilotos da Força Aérea para prolongar o tempo de voo. A descoberta da velocidade americana despertou o interesse de Friedrich Hauschild, levando-o a pesquisar a substância e a sintetizar um composto similar estimulante. Essa droga posteriormente se tornaria o foco principal de uma das melhores séries de TV já produzidas, Breaking Bad, onde um professor com câncer se associa a um aluno problemático para dominar o mundo do crime vendendo metanfetamina, mais conhecida como cristal. Naquela época, Friedrich Hauschild trabalhava para a Temmler-Werke, uma empresa farmacêutica sediada em Berlim. A Temmler-Werke criou uma marca para essa fascinante substância química no inverno de 1937 e a chamou de Pervitin. Pervitin se tornou uma fuga para toda a Alemanha. Graças à intensa campanha publicitária da empresa, Pervitin se tornou conhecido em questão de meses. Os comprimidos eram extremamente populares e podiam ser adquiridos sem receita médica nas farmácias. No entanto, o uso mais significativo da droga estava por vir. De 1939 a 1945, o Terceiro Reich surpreendeu a Europa com suas blitzkriegs em todas as frentes de batalha. A eficiência militar dos nazistas se tornou uma incógnita nos estudos históricos. Embora o sucesso acadêmico nazista nesse período tenha sido atribuído à sua superioridade tecnológica, otimização e estratégias inovadoras, havia mais do que isso. A Wehrmacht não dependia apenas desses fatores, mas também utilizava o Pervitin para aumentar seu desempenho nas operações de guerra. Tudo foi planejado minuciosamente e com exatidão, desde o peso das armas de fogo até os horários da ofensiva, assim como a administração estratégica de substâncias para aprimorar o desempenho. Durante o conflito, os alemães consumiam uma substância chamada Pervitin. Ela proporcionava maior energia,
reduzia a necessidade de sono e a sensação de fome. Além disso, era atribuída a capacidade de despertar um entusiasmo extraordinário e fazer com que os soldados acreditassem que a propaganda nazista era toda positiva. A Alemanha atravessava uma crise na época, com o embaraço da derrota na Primeira Guerra Mundial, o Tratado Humilhante de Versalhes, a crise econômica, a turbulência política, o aumento do nacionalismo e o clamor crescente por outra grande guerra. Todos esses fatores não eram fáceis de lidar para um cidadão alemão comum. E então surgiu o Pervitin, oferecendo vitalidade, eficácia e serenidade para que a população acolhesse de braços abertos a substância revigorante. Era acessível, auxiliava as pessoas em seu trabalho, espalhava alegria pelo país e nem era considerado uma substância ilícita naquela época. Além disso, a droga não era popular apenas entre os trabalhadores. O próprio Adolf Hitler foi apresentado às substâncias por Morell. Rapidamente, a droga passou a ser testada em alunos para avaliar como ela afetaria sua concentração e comportamento no trabalho. Otto Ranke, diretor do Instituto de Fisiologia Geral e de Defesa da Academia de Medicina Militar de Berlim, logo concluiu que a droga de fato poderia impulsionar os esforços alemães no campo de batalha. Ele sugeriu que o Pervitin e seus compostos poderiam aprimorar o desempenho dos soldados. Como o Pervitin mudou a guerra? Após a pesquisa conduzida sob a liderança de Otto Ranke, o Pervitin foi incorporado às rações diárias dos soldados nazistas e era recomendado consumi-lo até 2 vezes por dia. A droga logo começou a mostrar seus efeitos. Os soldados agiam sem medo e ficavam extremamente entusiasmados mesmo em situações extremas. O objetivo de Otto Ranke de derrotar o inimigo com soldados quimicamente aprimorados tornou-se uma realidade. Os soldados marcharam por até 60 quilômetros e trabalharam incessantemente por 3 dias seguidos sem descansar. Essa foi a maior contribuição que impulsionou a invasão da Polônia em 1939, a Blitzkrieg pelas Ardenas francesas em 1940 e a campanha dos Balcãs em 1941, onde os alemães lutaram sem parar por 11 dias. Otto Ranke estava impressionado com o sucesso de sua pequena descoberta e também se tornou um usuário diário da substância. Ele estava vivendo o sonho da grandeza nazista de conquistar o mundo e se imaginava ao lado de Hitler o tempo todo. Sua correspondência indica que ele e seus colegas também trabalhavam sem dormir e consumiam pílulas indiscriminadamente, ignorando os limites de prescrição para lidar com as exigências autoimpostas de seus empregos. Antes de desempenhar um papel crucial na invasão da Polônia, a substância passou por testes conduzidos pelos médicos do exército alemão. Eles ordenaram que os soldados da 3ª Divisão de Tanques a consumissem durante a ocupação da Tchecoslováquia em 1938. O sucesso lá abriu caminho para o uso generalizado da substância no contexto militar durante a invasão da Polônia, que resultou na morte de mais de 100 mil soldados poloneses. O que mudou em 1941? Nada neste mundo é tão benevolente quanto o Pervitin prometia ser para a Alemanha de Hitler. A droga claramente tinha seus efeitos colaterais. Os primeiros relatórios encontrados nos arquivos mencionaram efeitos adversos, como exaustão, dores no coração e problemas de circulação. Isso desencadeou um estudo subsequente liderado pelo líder de saúde do Reich, Leonardo Conte, que logo soou o alarme sobre os riscos do Pervitin, levando à sua regulamentação e proibição em 1941. A substância agora estava disponível apenas por prescrição médica, mas esses avisos caíram em ouvidos surdos. Apesar da retórica antidrogas de Hitler e do Partido Nazista propagada desde 1933, as novas regulamentações foram amplamente ignoradas. Eles também tinham uma razão perfeita para isso, pois toda a Alemanha estava viciada em Pervitin, e a proibição repentina resultou em uma grande crise de abstinência nacional. De forma irônica, Hitler próprio era altamente dependente da substância. Em vez de resultar na redução da dependência econômica da Alemanha em produtos farmacêuticos e enfrentar uma preocupante crise de vício, a proibição foi considerada um fracasso, inclusive no âmbito civil. Os militares, por sua vez, pouco se importaram com a proibição ou regulamentação. Na verdade, eles pareciam considerar a distribuição do Pervitin legítima, especialmente devido ao benefício imediato que trazia ao exército.
O consumo aumentou durante a desastrosa Operação Barbarossa, de junho a dezembro de 1941, logo após a imposição das restrições. Também existe um aspecto conspiratório em relação à regulamentação. O fato de civis alemães estarem se viciando em Pervitin poderia ser considerado um estresse desnecessário para a produção dos comprimidos estimulantes. Portanto, é plausível que a farsa da proibição tenha sido criada apenas para garantir um maior suprimento para os soldados que estavam prestes a enfrentar o exército soviético em seus territórios. A partir de 1941, o Reich já sabia dos efeitos colaterais e riscos de dependência do Pervitin. No entanto, mesmo quando os soldados morriam de insuficiência cardíaca ou se suicidavam devido a fases psicóticas, os estimulantes continuaram a ser fornecidos ao país até o final da guerra. A estratégia de Blitzkrieg baseava-se na rapidez, avançando incessantemente com unidades de tanques, dia e noite. Foi o fator determinante para a queda da Dinamarca e da Noruega em 1940. Em apenas um mês, o exército nazista em alta velocidade anexou a Holanda, a Bélgica e, por fim, a França. Ao entrar na França, os reforços franceses ainda não haviam chegado e suas defesas foram subjugadas pelo ataque alemão. Os tanques alemães atravessaram 240 quilômetros de terreno desafiador, incluindo a densa floresta das Ardenas, em apenas 11 dias. Eles também contornaram as forças britânicas e francesas entrincheiradas, que erroneamente presumiram que as Ardenas eram intransponíveis. De acordo com a imprensa britânica, esses soldados estavam altamente estimulados, destemidos e agressivos, como os vikings. Até mesmo Churchill confessou ter ficado atônito com a invasão, que rompeu todas as comunicações e o campo por meio de um avanço irresistível de veículos blindados. Em suas memórias, ele admitiu que foi a maior surpresa de sua vida. A maior desvantagem do Pervitin era a dependência e o vício, é claro. Ao fornecer doses diárias aos soldados, inevitavelmente os tornava dependentes do Pervitin. E quando o suprimento acabava, a escassez causava caos entre as fileiras alemãs. Os sintomas como náuseas, alucinações, ansiedade, depressão e deterioração das habilidades cognitivas eram abundantes nos campos alemães. Apesar dos esforços de Conte para restringir o uso de Pervitin, o exército estava obcecado por ela e continuou a utilizá-la. A situação piorou ao longo dos anos, resultando em um aumento nas mortes dos soldados devido a problemas cardíacos, falhas táticas e erros militares. Não era o exército controlando a substância, mas sim a substância controlando o exército. Curiosamente, Morel, responsável por introduzir a droga ao líder Hitler, revelou durante os interrogatórios como o vício de Hitler em uma substância energizante levou a decisões estratégicas desastrosas, culminando na derrota na Normandia e, por fim, na queda de Berlim. A droga, que era considerada milagrosa pela Wehrmacht no início da guerra, acabou sendo sua própria ruína, levando ao declínio do Terceiro Reich. A empresa fabricante da substância, Temmler-Wenke, foi a única a se beneficiar com enormes lucros devido à produção implacável. Compartilhe nos comentários como você acredita que a Segunda Guerra Mundial teria sido diferente sem o uso dessa substância. E como sempre, agradecemos por assistir ao canal Abismo Consciente. Se gostou, por favor, se inscreva para ajudar no crescimento desse projeto e deixa o like.